Olá, eu quero começar o programa hoje perguntando a você, o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei? Agora, o que é a tentação? Todos nós somos tentados para fazer o que é certo, ou melhor, para fazer o que é errado? Mas quem que faz a tentação? Quem que te atenta? Quem que me atenta? Tem um texto na Bíblia, que é lá em 1 Tessalonicenses 3, o versinho 5, que narra mais ou menos quem é que atenta a cada um de nós. E aqui Paulo está falando o seguinte: por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. O diabo é que nos atenta, o diabo é que atenta você a praticar o mal, a praticar o que é errado. Mas se é o diabo que atenta você, atenta a mim, o diabo é onipresente? O diabo não é onipresente. Então por que todas as tentações são relacionadas ao diabo, a Satanás? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo, agora são 2 horas e 1 minuto e é um prazer mais uma vez estar aí pertinho de você e agradecer também por você fazer o nosso programa acontecer. Porque afinal de contas, as suas perguntas, as suas dúvidas é que estarão na mira da verdade. São os seus questionamentos que chegarão até a gente para que tudo isso aconteça. Mas vamos começar já o nosso programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. E aí, Leandro, como é que vai? Tudo bem? Como é que passou de terça-feira? E hoje, mais uma vez, estamos ao vivo aqui. Sim. É sempre uma grata satisfação. Mas como é que passou aí, professor? Graças a Deus, meu amigo, passei muito bem. Muito obrigado a você que está acompanhando o Na Mira da Verdade neste momento. Hoje eu postei algo novo no blog, escrevi um pouquinho no Twitter para os nossos amigos, no Facebook também. E depois do programa nós queremos manter mais alguns contatos aí. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. E eu também queria agradecer aqui os nossos amigos que nos seguem no Twitter. Para você acompanhar o programa Na Mira da Verdade pelo Twitter, basta você acessar a página do Twitter, twitter.com/Na Mira da Verdade, e lá você vai ver que tem um íconezinho, você vai entrar na página do Na Mira da Verdade no Twitter e tem um íconezinho dizendo siga. Você clica ali e você já passa a seguir o programa. E você tem acesso aos bastidores do programa Na Mira da Verdade, aos comentários do professor Leandro Quadros. A gente acaba conversando com você pelo Twitter, enfim, é uma forma descontraída de você poder interagir com a gente e a gente interagir com você. Então, se você não está seguindo ainda o nosso programa, o nosso Twitter é Na Mira da Verdade. Aproveite lá e siga a gente e também tem a chance de ver todos os bastidores aqui, porque daqui a pouquinho eu começo a filmar aqui para você ter uma ideia do que é o estúdio aqui da Novo Tempo e o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós começamos a falar sobre a questão da tentação. E olha, uma pergunta muito interessante que chegou aqui por SMS. E a questão é a seguinte, professor: se Satanás não é onipresente, como posso associá-lo a todas as minhas tentações o tempo todo? E não só para uma pessoa, se cada um de nós somos tentados, será que nós devemos colocar toda a culpa no inimigo, Satanás? É ele que atenta o ser humano? Mas se ele que atenta todo o ser humano, ele não é onipresente ou ele é onipresente, professor? Essa é uma pergunta interessante e antes de eu respondê-la eu só queria abrir um parênteses e comentar uma coisa. É claro que todas as tentações vêm de Satanás, só que algumas pessoas justificam isso para usam isso para justificar os seus comportamentos errados, né? Então tem pessoas que erram por livre e espontânea vontade, nem foram tão tentadas assim, mas não, isso é culpa do diabo. Então que muitas vezes a culpa é mais do indivíduo do que do próprio diabo, né? Mas vamos para essa pergunta importante. Se apenas Deus é onipresente, de acordo com o Salmo 139,
Ali o Salmo 139, 7 a 9 menciona que o Espírito Santo é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se só Deus é onipresente, como que Satanás pode tentar todas as pessoas ao mesmo tempo, se ele não é onipresente? A resposta nós encontramos em alguns textos bíblicos. E o primeiro deles que eu gostaria de ler é Apocalipse 12, versículo 9. Aqui do versículo 7 em diante está contando da expulsão de Satanás do céu. Depois que Deus tolerou a ele longamente lá no céu, e Lúcifer não quis se arrepender, Deus teve que expulsá-lo de lá. E aí no versículo 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Perceba que quando Satanás foi expulso do céu, quando ele era Lúcifer, ele não foi expulso sozinho. Uma terça parte dos anjos foi para o lado dele, nessa rebelião contra Deus. Você pode ler Apocalipse 1:20 e ali diz que 1/3 das estrelas do céu foi arrastada pelo dragão. Estrela, no livro do Apocalipse, tem um simbolismo também de anjos, não é? Então, uma terça parte dos anjos foi expulsa com Satanás. E por isso, é claro que não é Satanás pessoalmente que tenta cada ser humano. Ele tem os agentes dele, outros anjos caídos, que o ajudam nesse plano maléfico de afastar pessoas do Deus Criador. Tem um outro texto interessante, além de Apocalipse 12:9, que é Efésios, capítulo 6, versículo 12. Eu gosto muito deste capítulo 6 de Efésios, amigo telespectador e internauta, porque neste capítulo, além de Deus dar instruções para a família, do versículo 10 até o versículo 18, ou melhor, até o 17, Deus dá instruções de como podemos nos livrarmos das tentações e vencermos o mal. E quando Paulo dá essas instruções aqui, pedindo para nós usarmos a armadura de Deus, porque nós somos soldados de Cristo, em um conflito entre o bem e o mal. E como bons soldados temos que usar a armadura de Deus, as peças da armadura. E aí do verso 10 ao 17, 18 ali tem todas as peças da armadura espiritual. E no versículo 12 de Efésios 6, aqui é dito que a nossa luta não é contra, a nossa luta principal não é contra seres humanos, mas contra quem? Olha aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo aqui menciona que além de lutarmos contra o diabo, nós lutamos contra os principados e potestades, ou seja, outras classes de anjos que foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer, certo? Então Paulo aqui diz isso, a nossa luta é contra todos esses poderes do mal. Agora, que conselho que a Bíblia dá para você e para mim, amigo telespectador e amigo internauta? Tem um texto aqui que está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que aqui está um dos segredos para você e eu sermos vencedores neste conflito entre o bem e o mal. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que de ânimo dobre, limpai o coração. Então o segredo é sujeitar-se a Deus, ter um íntimo relacionamento com Deus e fazer uso da armadura de Efésios 6, 10 a 17. Se nós seguirmos essas dicas, podem todos os demônios nos tentarem ao mesmo tempo. Nós estaremos protegidos por Deus e no final sairemos vencedores. Muito bom, professor. Bom, para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972 com os seus questionamentos, com a sua pergunta. Você manda a sua pergunta para a gente, ela chega na hora aqui para mim e ela é colocada na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. Portanto,
Participe do nosso programa, mande o seu questionamento, mande a sua dúvida, a sua pergunta. Você também pode mandar através do nosso blog. Nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você entra lá, você vai ver que do lado direito sim está dizendo que o programa está no ar. Você pode preencher ali colocando o seu nome e fazer a sua pergunta, que eu também recebo ela aqui na hora, tá bom? Então mande a sua pergunta, participe, faça esse programa acontecer e as suas dúvidas estarão respondidas e colocadas na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, tem um questionamento muito interessante que chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou essa pergunta foi o Ramon e ela é assim capciosa, professor, que eu queria saber o que você vai me responder sobre isso. Ok. Com relação aos tímidos, tem um texto do livro de Apocalipse, para ser mais preciso, Apocalipse 21:8, que diz o seguinte, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Todas essas características são pessoas ruins, a gente está vendo aqui. Mas o tímido, por que entrou nessa classificação aí, professor? Boa pergunta. O que tem a ver a timidez? E por que os tímidos também poderão estar no lago de fogo e enxofre, professor? Olha, essa pergunta é interessante. A resposta a essa pergunta, Tito, eu estava procurando aqui, quase que eu não a encontro, mas Deus me ajudou e encontrei. Lucas 12, versículo 9. No versículo 8, Cristo fala assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aí, no versículo 9, está a nossa resposta. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, os tímidos em Apocalipse 21:8 não são as pessoas tímidas como nós conhecemos, mas são aquelas pessoas tímidas que têm medo e vergonha de manifestar publicamente a sua fé em Cristo. Certo? Então, os tímidos aqui são os covardes, os que tiveram medo de tomar um posicionamento ao lado do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, se você é um tímido, mas segue a Cristo, não se preocupe, você não vai perder a sua salvação. Ok, então não é porque eu sou introvertido, tímido e tal, que eu vou me perder, não é isso mesmo? Exatamente. Então né? está relacionado com covardia. Com covardia de seguir a Jesus Cristo. O intuito de você levar a mensagem, ou seja, sempre você negar isso, é isso? Sempre negar a Cristo, segui-lo, né? Não querer andar a segunda milha por Cristo, né? Esse tipo de tímido, covarde que a Bíblia está se referindo. Porque eu fiquei assustado, viu, professor? Eu sou tímido. Ah, eu percebo. Você é muito tímido. Muito bem, professor. Nós temos aqui um SMS que chegou bastante interessante e ele agora está na Mira da Verdade. Quem mandou ele foi... Deixa eu ver se tem o nome aqui. Não falou, só pediu, só nos desejou que Deus nos abençoe. Então aqui a questão é a seguinte: o que a Bíblia tem a dizer sobre o sexo fora do casamento, professor? E outra coisa, um casal que vive junto, eles podem se batizar juntamente ou tem alguma condenação para isso? Ou seja, um casal não casado. O que a Bíblia diz sobre o sexo fora do casamento? A Bíblia condena... Porque a gente percebe que tem vários personagens bíblicos ali que tinham várias mulheres. Sim. Então, como é que fica essa situação? Por que hoje é diferente? A Bíblia realmente registra os erros cometidos pelos personagens, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, por ser a palavra de Deus, Deus não passa a mão no erro do indivíduo. Deus registra até para nós aprendermos com este erro. E a respeito do sexo fora do casamento, a Bíblia tem alguns textos interessantes. Em 1 Coríntios 7, verso 9, o apóstolo Paulo fala assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, ardendo de desejo. Então, a posição bíblica é: quer satisfazer sexualmente, se case. Por quê? Porque Deus considera o ato sexual como sendo algo sagrado. Aquela íntima unidade entre o homem e uma mulher representa, mesmo que palidamente, a íntima unidade relacional de amizade e amor que existe entre as três pessoas da Trindade. E por isso o sexo é algo sagrado para Deus, é um presente de Deus para os casais casados. E Hebreus capítulo 13, verso 4, é um texto também muito claro a respeito deste assunto, né? Vou ler para nós aqui.
Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, ou seja, os fornicadores e os adúlteros. Respondendo à última pergunta, 1 João 9 diz que se confessarmos nossos pecados, Deus perdoa. Então, se este casal está apenas ajuntado, mas confessar seu erro a Deus e legalizar a sua situação diante da sociedade, pode se batizar sem medo de ser feliz, porque Deus irá abençoar a vida deles. Muito bom, professor. O nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo. Mas não sai daí não, porque as perguntas não param de chegar. Você vai aprender muito como a gente aprende aqui todo o tempo. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta, agora são 2 horas e 17 minutos. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Programa Na Mira da Verdade ao vivo, todas as quintas e terças aqui na Novo Tempo. Quintas-feiras às 2 da tarde e terças-feiras às 21 horas. Você tem as reprises que você acompanha aí na grade da programação, mas é muito bom ter a sua companhia aqui agora, viu? Bom, nós temos perguntas que chegaram pra gente pelo SMS, perguntas que não param de chegar pelo nosso blog. Você que tem o Twitter aí, você pode mandar a sua pergunta pelo Twitter também, que daqui a pouquinho elas estarão na mira. Mas eu quero colocar essa aqui do blog, e quem mandou essa pergunta foi o José Sabino de Lima Filho, que tem mais ou menos a ver com a que chegou aqui pelo SMS também. Eu vou ler aqui do José Sabino de Lima Filho e depois eu leio aqui do SMS. A questão é a seguinte, professor Leandro Quadros. O José Sabino diz o seguinte: por que a Igreja Católica ensina errado que devemos guardar o domingo, se no mandamento diz que é para se guardar o sábado? Pergunto isso porque eu sou católico e estou aprendendo com vocês o que é a verdade bíblica. E aí aqui pelo SMS, não tem um nome aqui, não tem sim, Marcelo da Bahia, ele diz o seguinte: por que só vocês guardam o sábado e os outros ministérios não? Então, professor, por que guarda-se o sábado e as outras denominações não guardam o sábado? Inclusive a Igreja Católica ensinou sempre que é a guarda do domingo. Onde é que está o erro aí, professor? Olha, essas perguntas são muito importantes e bem complexas, por causa assim da quantidade de material e texto bíblico que existe para respondê-las. Eu vou responder isso aqui, mas eu queria recomendar um livro para o nosso telespectador internauta. É o livro O Sábado na Bíblia, escrito pelo Dr. Alberto Tim. Dr. Alberto Tim é um dos grandes teólogos que a nossa igreja tem no mundo, né? E ele escreveu um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, em que ele mostra o sábado nas Escrituras e, inclusive, ele explica biblicamente textos bíblicos que são distorcidos para apoiar a observância do domingo. Então, eu recomendo o livro O Sábado na Bíblia, do Dr. Alberto Ronald Tim, né, pela Casa Publicadora Brasileira. Mas vamos a essa questão. Meu irmão católico, você é uma pessoa sincera, assim como muitos irmãos católicos de todas as igrejas que acompanham este programa. Graças a Deus por você estar aprendendo que o verdadeiro dia de guarda na Bíblia é o sábado e não o domingo. Agora, por que a Igreja Católica ensina a observância do domingo? Por uma questão de tradição da igreja. Mas espera um pouquinho, professor. Não está escrito na Bíblia que a gente pode guardar o domingo também? Não. O domingo, Tito, é antibíblico. Os estudiosos têm feito, amigo Tito, um verdadeiro malabarismo interpretativo para tentar justificar o domingo. Mas por que sempre se guardou o domingo, professor? Um dos problemas é o seguinte: muitos estudiosos se baseiam em algumas citações dos pais da igreja. Então, alguns dos pais da igreja, eles mencionavam o domingo como sendo um dia importante de adoração. E na época deles, guardava-se muitas vezes o sábado e o domingo junto. Então, o que acontece? Muitas igrejas, elas têm os pais da igreja em grande estima. Nós também temos, só que nós não fazemos dos pais da igreja a nossa regra de fé e prática. Nós não permitimos que os pais da igreja leiam a Bíblia por nós.
Nós não lemos a Bíblia com os olhos dos pais da igreja. E as outras igrejas e o catolicismo também fazem isso, né? Então, como os pais da igreja ensinam uma coisa, então eles preferem acreditar no que os pais da igreja dizem, mas nós temos que ficar com a Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Quando você lê Lucas 24, 27, ao Cristo explicar uma doutrina, ele utilizava a Bíblia, não utilizava pais da igreja, historiador, não utilizava nada, né? A Bíblia, certo? Agora, quando nós deixamos de crer na Bíblia para acreditarmos numa tradição eclesiástica, a coisa fica séria para o nosso lado, de acordo com Mateus capítulo 15. Olha o que Jesus diz a respeito das pessoas que aceitam tradições humanas no lugar da Bíblia. Em Mateus 15, 9, ele diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pesado isso que Cristo disse, mas é a mais pura realidade. Então eu recomendo a você, meu querido irmão católico, você, meu querido irmão evangélico, espírita, mórmon, seja quem for, né? Vá à Bíblia, porque Deus, por mais sincera que uma pessoa seja, Deus não aceita a adoração de pessoas que continuarem colocando a tradição humana acima da Bíblia. Tá bom? Presta atenção nisso, adquira o livro que eu lhe indiquei e com certeza você terá uma outra visão sobre o assunto. Muito bom, professor. Existe um questionamento que chegou aqui, tem uma no SMS também, mas essa aqui é muito boa, que chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi a Soane Pardinho Andrade, ela é de Lauro de Freitas, na Bahia. Hoje a Bahia está aqui em massa com a gente, hein? Mas olha só, ela colocou aqui um questionamento e eu quero ler para contextualizar você, telespectador, e eu vou fazer a pergunta para o professor Leandro Quadro e colocá-lo na mira da verdade. Olá, queridos irmãos. Gostaria de saber em que parte do Novo Testamento Jesus mandou que construíssemos igrejas físicas, ou seja, o templo, né, a igreja, para buscá-lo. O próprio Deus não disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, de acordo com Atos 17, 24? Você não concorda que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus? Então por que temos que frequentar templos físicos para buscar a Deus? Aguardo aqui a resposta. Estou assistindo, olha aí, ela colocou tudo. Estou assistindo na internet, aqui no meu trabalho. Um abraço a você, Suane, que está aí acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Não deixe que atrapalhe o seu trabalho, hein? Mas é bom que você esteja aí. Professor Leandro Quadros, olha aí, eu preciso frequentar uma igreja, porque lá em Atos, ela está me dizendo aqui, confirma aí para mim, Atos 17, 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. O nosso corpo é templo de Deus. Então, eu não preciso frequentar uma igreja. Se eu aceitar a Deus, a Jesus como meu salvador pessoal e seguir os mandamentos da palavra dele, eu não preciso ir à igreja nenhuma. É isso mesmo? Interessante essa argumentação, essa colocação da Suane. Suane, muito obrigado. E a todos vocês que estão acompanhando o Na Mira da Verdade do trabalho, muito obrigado, tá bom? Atos 17, 24, quando Paulo fala que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, aqui o apóstolo Paulo, ele está contra-argumentando com um povo pagão de Atenas. Então eles tinham imagens de escultura em Atenas, e aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, a ênfase dele é que Deus não necessita habitar em santuários feitos por mãos humanas, e que por isso os atenienses deveriam adorar a Deus não através daquelas imagens de deuses, mas adorar a Deus a partir do seu interior, a adoração aquela em espírito e em verdade, como Cristo fala em João 4, 23 e 24. Agora, esse fato não contradiz, querida amiga Suane, a ideia de que Deus também habita com o seu povo, além de habitar no corpo do ser humano, Deus também habita com o seu povo na igreja. Quer ver um exemplo? Aqui em Êxodo 25, verso 8, Deus disse o seguinte: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus pediu para o povo de Israel construir um santuário, através do qual Deus pudesse habitar no meio deles. É claro que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar e ao mesmo tempo. Só que através do santuário terrestre, Deus poderia demonstrar ao povo de Israel que Ele queria ter um vínculo maior com eles, uma proximidade maior com eles.
E esse mesmo desejo de Deus de ter essa proximidade maior com o povo dele, nós encontramos em 1 Coríntios 12. Ali o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça e a igreja o corpo de Cristo. E ali ele não está se referindo apenas a seres e pessoas individuais, mas uma congregação que se reúne em nome de Cristo para adorá-lo. Então a igreja, apesar de Deus habitar conosco, estar conosco em nossa casa, a igreja é o local que Deus escolheu para que nós nos reunamos com outros membros do corpo de Cristo, para nós nos fortalecermos espiritualmente e mutuamente. E evidência de que Deus quer que congreguemos. Nós temos vários textos bíblicos, mas eu quero apresentar para você assim o principal e o que me veio à mente agora, que é Hebreus capítulo 10, verso 25. Em Hebreus 10, 25, é dito o seguinte. Vamos abrir aqui, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia da volta de Cristo se aproxima. Então a posição bíblica é clara. Mesmo Deus habitando em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo o corpo sendo o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, Deus quer também habitar na igreja e Ele quer se encontrar conosco lá. Muito bem, professor. Eu tenho um outro questionamento aqui, nós temos apenas 1 minuto e meio, mas se você não responder agora, você responde depois do intervalo. Ok. É possível pecar em sonho? Olha só, professor. Será que sonhando eu posso estar pecando? E se for pecado, o que fazer? Se na verdade o sonho, a gente não tem domínio pelo sonho. Mas acontece aí de muitas pessoas sonharem com coisas aí que de repente pode estar pecando. Como é que fica isso? Existe pecado no sonho? Nós temos aqui que fazer uma diferença entre o sonho e o conteúdo do sonho. Mas como, professor? Quer ver uma coisa? Aqui diz assim, no Eclesiastes 5, verso 13, diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Então aqui diz que um dos resultados naturais da nossa vida é os sonhos, porque sonhamos de acordo com os muitos trabalhos, ou seja, de acordo com aquilo que pensamos, vivemos. O sonho é o momento em que o cérebro está, diríamos assim, jogando fora do subconsciente algumas informações desnecessárias, não é? Então o que acontece? O sonhar não é pecado. Agora, o conteúdo do sonho pode ser pecaminoso. Na verdade, então, aquilo que eu tenho me alimentado durante o dia ali, se eu tenho visto coisas, se eu tenho mantido meus pensamentos em coisas erradas, isso faz com que a gente sonhe até de forma bastante distorcida, mas aquelas coisas que a gente pensou durante o dia inteiro ali. Exatamente. Então o pecado está aqui, não no sonho. Exatamente. O sonhar é um processo natural da mente. Não o que eu sonhei é pecado. Exatamente. Correto? Então aí o conteúdo do sonho pode ser pecaminoso, mas Deus ele entende, Deus perdoa. Muitas vezes o indivíduo está num processo de purificação mental, não é? Em que acontece o que? O subconsciente larga embora aquelas informações, vai para o consciente, ele sonha e ele está eliminando aquilo da vida dele, né? Então, diferencie entre o sonho e o conteúdo do sonho. E quanto mais coisas boas você colocar na mente, melhores sonhos você terá. Muito bem, professor. Nós temos que ir para mais um intervalinho, mas aproveite aí o intervalo e mande a sua pergunta. Mande o seu questionamento para o nosso SMS 12 9156 6972. A gente vai para um breve intervalo, aproveita aí e a gente volta já já. Já estamos de volta e eu já quero começar este bloco oferecendo para você o nosso presente, a revista Verdades para o Tempo do Fim, que você tem acompanhado, visto em vários programas na Novo Tempo aqui oferecendo, mas aqui é um presente exclusivo do programa Na Mira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim. Esta é a revista que tem os temas relacionados com a Palavra de Deus que mostram os tempos em que vivemos, né? Os últimos dias da história dessa terra são realmente o tempo do fim. E essa revista tem um belo conteúdo que você vai aprender muito sobre os assuntos que contém aqui nessa revista relacionados com a Palavra de Deus. E além dos temas que tem aqui, você tem um formuláriozinho aqui para você preencher com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você leu aqui e aprendeu. E você vai crescer e aprender mais estudando a Palavra de Deus
com esta revista, Verdades para o Tempo do Fim. E olha, para você receber na sua casa, você não vai pagar nada. Ela chega aí de graça para você. Basta você mandar um e-mail para a gente, namiradaverdade@novotempo.org.br, e você vai receber gratuitamente na sua casa. Se você preferir, lá no nosso blog também tem um cadastrozinho que você preenche e você vai receber na sua casa. O nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Então aproveita, peça agora, não tem custo nenhum para você receber na sua casa. Professor Leandro Quadros, eu gosto de ver aqui, ó, estão chegando perguntas que demonstram que as pessoas estão acompanhando toda a programação da TV Novo Tempo. E você sabe que a Novo Tempo, ela tem apresentado a palavra de Deus como a regra de vida, como a verdade. E todos os programas têm o mesmo foco, mostrar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus como a verdade. E o programa Está Escrito a Oração tem feito um excelente trabalho mostrando algumas verdades, destacando algumas verdades bíblicas. E nos 2 últimos programas nós tivemos aqui falando sobre o dom de línguas. A gente sempre fala aqui, mas são abordagens mais aprofundadas, porque tem mais tempo de poder falar dessa grande verdade. Mas chegaram alguns questionamentos aqui relacionados com o que o pastor Ivan pregou aí na quarta-feira passada e ontem também. E a gente coloca agora na mira. A questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta, professor, é a Júlia, ela é de Pelotas, no Acre. Pelotas, no Acre, ela diz o seguinte: li em Atos 10, 46 e 47 e não entendi por que os gentios naquela situação receberam o dom de línguas. No caso do apóstolo, no Pentecostes, fazia sentido, porque estavam pregando, mas não era a situação descrita em Atos 10. Olha só, então em Atos 10 está mostrando que os gentios também tiveram o dom de línguas. É isso mesmo, professor? Mas eu vou ler mais uma aqui que está relacionada com o assunto. Nos últimos 2 programas, Está Escrito a Adoração, com o pastor Ivan Saraiva, foi pregado sobre o dom de línguas. E o pastor explicou que o dom de línguas é o falar em outros idiomas, ou seja, línguas entendíveis. Mas em Romanos 8, 26, diz que o Espírito intercede em oração com gemidos inexprimíveis. Portanto, como fica esta, professor Leandro Quadros? Olha aí. É sobre o assunto do dom de línguas que nós estamos falando aqui no programa Na Mira da Verdade todas as semanas, mas também o pastor Ivan Saraiva fez 2 belíssimos sermões explicando essa questão desse tema na palavra de Deus. Como é que fica isso, professor? A questão dos gentios, lá em Atos, e a questão dos idiomas, uma vez que o Espírito ele manifesta gemidos inexprimíveis. Como é que é isso? Certo, mandar um abraço para a nossa telespectadora que Deixa eu falar o nome dos 2 aqui. É a Júlia, Pelotas, no Acre, e a Bianca, olha, 2 moças, do Guarujá, no Rio de Janeiro. Guarujá, no Rio de Janeiro? Não sei se erraram aqui, é do Guarujá. Certo, um abraço para a Júlia e para a Bianca e também para o nosso amigo pastor Ivan Saraiva. Biblicamente, amigas, ele não falou nenhuma heresia, né? Ele falou correto. Realmente, o dom de línguas bíblico são idiomas. O dom de línguas é uma capacidade sobrenatural que Deus dá ao indivíduo para ele falar em outros idiomas. Por exemplo, a palavra língua, do grego glossa, significa idioma. E o verbo grego laleo, que é falar, ele se refere à linguagem do dia a dia. Então, por esses termos gregos, nós já podemos perceber que o dom de línguas é uma capacidade realmente para falar-se outros idiomas. E isso você percebe estudando o texto base, que é Atos capítulo 2, né? Mencionado também pelo nosso amigo pastor Ivan Saraiva. Agora, vamos começar pela última pergunta. Por que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz ali Romanos 8, 26. Na verdade, os gemidos inexprimíveis é algo da parte do Espírito Santo. Paulo está falando o seguinte, que ele intercede por nós, assim com uma intensidade tão grande como se fosse com gemidos inexprimíveis, para poder convencer-nos de que nós estamos errados. Então ali não tem nada a ver aquele texto com o dom de línguas, certo? Ali o apóstolo Paulo nem poderia fazer isso, porque ali em Efésios 4, 30 e 31, o próprio Paulo diz que o Espírito Santo se manifesta não de forma com gritaria, e 1 Coríntios 14, 34 e 40, 33 e 40, ele diz que o Espírito Santo, Deus gosta da ordem, da paz. Então, os gemidos inexprimíveis é a intensidade com a qual o Espírito Santo intercede pelo ser humano, para ajudá-lo a orar de forma correta.
tá bom? Agora, Atos 10, você tem que ler do verso 44 ao 48 para você compreender o porquê que o dom de línguas foi dado nesta ocasião. Realmente não tinha um propósito puramente evangelístico, mas não deixava de ser evangelístico. Por quê? Quando você lê todo o capítulo 10 de Atos, você percebe que Pedro pregou o evangelho para Cornélio e outros não-judeus, que eram chamados de gentios. Os apóstolos naqueles dias, eles não acreditavam que o evangelho pudesse ser anunciado a outra pessoa que não fosse judeu. E aí, para Deus convencer os apóstolos de que o evangelho também tem que ser pregado para não-judeus, e para convencer aos apóstolos de que os não-judeus também podem receber o Espírito Santo, ele dá o dom de línguas para aqueles não-judeus. E aí você percebe em Atos 10, 44, 45 e 46, eles falando em línguas, e aí você percebe o resultado deste falar em línguas. Olha o que diz o verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecessem eles por alguns dias. Então perceba, o propósito aqui era provar para os apóstolos que os não-judeus também receberiam o Espírito Santo. Que Deus queria usá-los também, que Deus queria salvá-los também. Tá? Então o dom de línguas aqui realmente foram idiomas falados, só que os apóstolos puderam perceber essa capacidade sobrenatural aqui para que eles pudessem ter certeza de que Deus realmente queria que eles pregassem aos gentios, aos não-judeus. Então o propósito aqui era outro realmente, era mostrar que Deus atuava também por meio dos não-judeus. Muito bem, professor. Eu estou lendo um texto aqui para colocar uma pergunta na mira da verdade. E olha, chega a ficar emocionado. Opa! E você também vai ficar quando a gente lê a Bíblia. Porque tanto você quanto eu temos uma filhinha. A sua um pouquinho menos de 1 ano, a minha com 1 aninho. A questão é a seguinte. Gostaria de saber se Deus aceitou o sacrifício humano da filha de Jefté. Segundo Juízes 11, de 29 a 40. E eu vou contextualizar esse tema para você. Em Juízes 11, o versinho de 29 a 40, fala o seguinte. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté e ele atravessou Gileade a Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte. Prometeu ao Senhor, se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minité, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Professor Leandro Quadros,
Enquanto você estava explicando a outra, eu estava lendo esse texto, a gente se emociona. Você tem uma filha, eu tenho uma filha. Sim. E Jefté fez uma promessa a Deus de sacrifício. Agora, como entender esse texto, professor? Será que Deus pede que eu faça como sacrifício um ser humano? Por que aconteceu isso? Qual é a explicação bíblica? Que Deus é esse que aceita o sacrifício da única filha? Esse é um capítulo bíblico muito interessante porque os comentaristas têm opiniões divididas a respeito. Eu vou mencionar brevemente as duas opiniões e vou mostrar um texto bíblico em que claramente Deus condena qualquer tipo de sacrifício humano. Bom, a primeira explicação, realmente os especialistas dizem o seguinte, que Jefté fez um voto precipitado e que por isso ele sacrificou realmente a filha. Só que esses especialistas mencionam Números capítulo 12, a partir do verso 30, para dizer o seguinte, Jefté fez um voto precipitado, não que Deus apoiou aquilo, mas ele fez um voto precipitado, porque Deus diz assim em Números 12, 30 e 31. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las, ou seja, as nações pagãs, após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então percebeu? Deus está sendo enérgico em dizer para o povo de Israel o seguinte, quando vocês derrotarem os inimigos de vocês, vocês não procedam como essa gente procedeu com aquele comportamento abominável, que é o que? Sacrificar filhos. Então Deus, se Jefté sacrificou a filha dele, com certeza Deus não apoiou isso, porque Deus é contra o sacrifício humano. E aí a Bíblia estaria simplesmente registrando o voto precipitado do indivíduo. Agora, tem outra classe de comentaristas que crê que, na verdade, a filha de Jefté não foi sacrificada. Por quê? Eles argumentam que no verso 31, no original hebraico, o texto pode também ser traduzido da seguinte maneira. O que sair da porta, né? Esse será do Senhor e eu oferecerei um holocausto, ao invés de eu o oferecerei em holocausto. Então, o hebraico suporta as duas traduções. E para alguns comentaristas, Deus ofereceu a filha em perpétua, devotou a filha à perpétua virgindade e ofereceu um holocausto que não seria a própria filha. Esses comentaristas creem que o verso 39 seria um argumento a favor disso, porque a virgindade dela foi chorada por 2 meses e aqui diz o texto que ela jamais foi possuída por varão. Esses comentaristas creem que seria irrelevante dizer que ela não foi possuída por varão se ela tinha morrido, seria uma coisa óbvia. Então, se aqui o texto diz que ela não foi possuída por um homem, quer dizer que o pai dela perpetuou a perpétua virgindade, né? Nunca se casaria. Esse teria sido o voto que ele fez com Deus. E um outro argumento desses estudiosos é o de que Jefté é mencionado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. E eu, assim particularmente, eu creio como eles, que Jefté não era ignorante quanto à lei de sacrifícios e que ele não poderia estar na galeria dos heróis da fé se ele tivesse sacrificado a filha para Deus, sendo que Deus abomina esse tipo de coisa, tá? Então existem essas duas explicações. Independente da qual você aceitar, você não vai ver contradição na Bíblia. Simplesmente a Bíblia ou está registrando o ato impensado de um indivíduo ou o texto bíblico pode ser traduzido de outra forma e Deus e Jefté devotou a filha perpétua à divindade e ofereceu um outro holocausto. Ok, professor, eu queria aproveitar agora que nós temos duas regiões que têm, por coincidência, o mesmo nome estão representadas aqui hoje. Pessoas que estão nos assistindo, que vieram ver aqui o programa ao vivo, professor. Coisa boa. Duas regiões do Brasil, Juazeiro do Norte e Juazeiro da Bahia. Olha só. Olha que beleza. Olha que coincidência. Nós temos um irmão aqui, Jair, que ele veio de Juazeiro do Norte. Dá um tchauzinho aí, Jair.
Você que é de Juazeiro do Norte, que veio aí ver o programa ao vivo aqui, o Edilberto e o Pedro Jairo, que são de Juazeiro, na Bahia, e que lá tem um grupo assistindo eles que vieram aqui, ó, só para ver o programa na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui vendo o programa ao vivo, viu? É sempre bom receber os nossos colegas aqui, não é, professor? É muito bom. Que Deus abençoe os nossos queridos jovens irmãos que estão nos estúdios. E o telespectador do Na Mira que tiver a oportunidade, venha assistir ao vivo conosco. Será um prazer recebê-lo. Ok, professor. Então aqui o nosso SMS que não para de tremer aqui, de tanta pergunta que chega. A pergunta que está na Mira da Verdade agora é a seguinte. Eu gostaria de saber se seremos salvos só pela caridade. Ou seja, professor, então eu vou ser salvo só por aquilo que eu faço de bom? Qual é o nome dessa pessoa? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Demárcio, Rondonópolis, Mato Grosso, professor. Demárcio, querido Demárcio. Demárcio. Apesar, Demárcio, de as obras de caridade serem muito importantes, ali em Tiago 1:27 é dito que a religião pura para Deus é aquela em que nós ajudamos os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Mas apesar de as obras de caridade fazerem parte do estilo de vida do cristão, nós não seremos salvos pelas obras de caridade. Professor, eu não tenho que fazer o bem para ser salvo, não é isso? Exatamente isso. Nós não temos que fazer o bem para sermos salvos. Nós fazemos o bem porque fomos salvos. Nossa, mas então quer dizer que se eu faço bem, quer dizer que eu já estou salvo? Aí é que está o detalhe. Opa! Efésios 2:8 e 9 é muito claro. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha que texto claro. A salvação é de graça, é um dom, é um presente de Deus e não é por meio de obras. Ou seja, não importa o que eu faça, eu não posso comprar a salvação. A salvação é um presente. Agora, quando eu aceito esse presente de Deus, o Espírito Santo passa a transformar o meu coração. E de acordo com Hebreus 8:10, ele escreve, imprime os 10 mandamentos no meu coração. E aí, em consequência dessa salvação que eu aceito pela fé, aí eu pratico as boas obras. Diz aqui o verso 10, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a doutrina bíblica, querido Demárcio, é o seguinte: a salvação é um presente e as obras são um resultado do seu coração transformado e não o meio de salvação. E por isso, se uma pessoa é caridosa, mas não aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, ela não será salva. Não será salva. Porque Atos 4:12 é muito claro. Não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, a não ser por meio de Cristo. Então é importante as caridades, fundamental. É o resultado de um coração transformado por Cristo. Só que se não aceitar a Cristo como Salvador, de nada vai adiantar. Tem que aceitar a Cristo como Salvador, como Senhor e como Deus. Muito bom, professor. Bom, tem mais uma questão aqui pelo blog que chegou. E quem mandou essa pergunta foi o Wesley, ele é de Governador Valadares, em Minas Gerais. E diz o seguinte: estou assistindo o programa e quero saber qual o significado da passagem bíblica que diz a letra mata e o espírito vivifica. Porque muitas igrejas usam esta passagem para dizer que não devemos obedecer à lei, pois estamos na graça. E chegam até dizer que não devemos ler muito a Bíblia, pois a palavra mata. Me explique o significado desse versículo. Olha aí, professor, tem igreja dizendo para não ler muito a Bíblia? Opa, isso é um perigo. Rapaz do céu, mas explica aí esse questionamento aqui dele. A letra mata e o espírito vivifica. Então quer dizer que a letra está querendo dizer o quê? O que está escrito, é isso que mata? Como é que é? Essa é uma pergunta interessante. Eu quero ver se eu acho o texto onde está essa expressão. A letra mata e o espírito vivifica. Ele não falou aqui qual que é o texto bíblico, viu? Ele só disse que está escrito isso na palavra de Deus. Vamos ver se eu acho o texto aqui. Pode ser em Romanos 8 ou 2 Coríntios 3. É um dos dois aqui. Temos 3 minutinhos, hein, professor? Vamos responder, então depois eu procuro a referência. Veja bem, querido amigo, primeiro,
Se uma igreja diz que não é para ler muito a Bíblia, eu recomendo que você saia dessa igreja. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de amor de Deus para você. Em João 5,39, Cristo diz assim, examine as Escrituras. E em Lucas 24, 27 e 44, quando Cristo ia explicar a doutrina da ressurreição, ele usou toda a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, porque era a Bíblia de Cristo na época. E 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, ou seja, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. E 2 Pedro 1, 19 a 21 diz que toda a Bíblia vem de Deus. Então, como que não vamos ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia sempre. Se uma igreja diz que não é para ler muito, então saia dessa igreja porque ela está errada e ela é perigosa. Né? Agora, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Paulo está afirmando o seguinte, ele está mostrando uma das funções da lei. Quando você olha para a lei, ela mostra que você é pecador. E aí ela condena você à morte eterna. Mas o Espírito Santo, por meio da fé em Jesus, vivifica você. E de acordo com Hebreus 8,10, ele passa a escrever esta lei no coração. Paulo não está sendo contra a lei, porque em Romanos 7, verso 12, ele mesmo diz, a lei é santa, justa e boa. Mas como ela tem uma função de mostrar que nós somos pecadores para irmos a Cristo, então nesse sentido ela mata, porque ela nos condena. Então Paulo simplesmente está mostrando uma outra função da lei, mas não está sendo contra o mandamento. Compare essa expressão que a letra mata, não é? Possivelmente está aqui em Romanos 8 ou 2 Coríntios 3. A produção já me passou aqui, professor. É 1 Coríntios 3:6, eu acho que é isso. Veja aí. Então é 2 Coríntios 3:6. Então veja aí se é isso, 2 Coríntios. Então é 2. É isso mesmo, 2 né? Coríntios 3:6. Isso, obrigado à produção pelo versículo. Eu lembrava dos capítulos, mas o versículo me fugiu mesmo. Então, o que acontece? 2 Coríntios 3:6, quando fala que a letra mata, é uma outra função da lei. Tá bom? Porque Paulo está dizendo o seguinte, a lei não tem função salvadora. Ela mostra que você precisa de um médico. E o médico não é a lei, o médico é Cristo. Agora, não é porque o médico é Cristo que eu vou viver à vontade na prática do pecado. Cristo me cura para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, compare 2 Coríntios 3:6 com Romanos 7:12, que fala que a lei é santa, e com Romanos 3:31, onde o próprio Paulo afirma que a lei de Deus permanece para todo sempre. Muito bem, professor. Com essa bela resposta, nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade. Mas você do Twitter pode continuar com a gente através do Twitter, que nós estamos ao vivo aqui. Você pode assistir a gente, conversar com a gente diretamente aqui pelo Twitter, tá bom? Então segue lá o nosso Twitter e você vai ter chance de ter um pouquinho mais de programa. Professor, até terça que vem. A gente se encontra às 9 da noite. Maravilha, Tito. Um grande abraço para você. Um grande abraço, querido telespectador, amigo internauta. Muito obrigado por acompanhar o programa. Nós não quisemos aqui, em hipótese alguma, ofender a sua fé de forma alguma. Se isso aconteceu, nos perdoe. O nosso objetivo é simplesmente mostrar a Bíblia para você. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus, a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Muito bom, professor. Lembre-se você, neste programa, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.